A gente que acaba estudando leitura, a gente vai mudando o nosso conceito do que é ser um leitor. Quanto mais a gente se debruça sobre o que é leitura. Eu nasci numa família que a gente não tinha a cultura de ter livros em casa. Até porque, imagina só, eu tenho 32 anos, nasci em 89. Ou seja, no fim dos anos 90, no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Naquela época a gente vivia numa situação econômica extrema, assim, tipo, as pessoas não tinham condições financeiras de quase nada. Então você ter um livro em casa, para quem era da periferia, quem não tinha uma condição financeira solidificada, era tipo um artigo de luxo que não justificava você gastar dinheiro com isso. Então na minha casa não tinha livros. Mas em compensação, a minha casa tinha literatura aos montes, né? Até primeiro porque a minha avó era uma pessoa que gostava de contar histórias. Não só de contar histórias fictícias, né? Porque tem toda aquela questão de uma origem, dos antepassados, mas também de contar o que acontecia na Maraponga. Então, tipo, tudo que eu falava assim, vó, quem é fulano de tal? Aí isso gera uma deixa para ela falar quem era o fulano de tal, que era filho de Cicrana, com Beltrano, onde aconteceu isso, que ela conheceu nessa situação. E isso já, para mim, já é literatura. E tinha uma outra dimensão também, porque a minha avó tinha um bar, e lá naquele bar eu escutava música o dia todo, porque o dia todo tinha música, né? Então, assim, eu não tinha livro, mas literatura a gente passava o dia todo escutando. Então, quando eu fui descobrir o objeto livro, na verdade, foi só uma continuidade da minha vida, assim. Então, é ali que inicia todas as coisas que desembocam onde eu estou, né? E acho que também, quando eu olho para o meu passado e vejo de onde eu vim, é que dá mais vontade ainda de continuar fazendo as coisas que eu faço. Porque eu fico pensando assim, poxa, por que a gente não teve livro em casa? Por que a 100, 200 metros dali tinha um sítio de um cara muito rico, que tinha muitos livros e que era escondido de trás de uma prateleira de vidro e que provavelmente nunca ninguém ia ler, e a gente não tinha acesso a esse livro, né? Então não é uma questão simplesmente de cultura, é uma questão, na verdade, de política, né? É uma questão política, é uma questão econômica. A gente gostar ou não gostar de livro, a gente acessar ou não acessar livros. Não é porque a gente tem muito disso, né? Quando você está numa sala de aula e eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Quem que gosta de ler aqui? Quem que gosta de livros? Mas essa pergunta, se você gosta de ler ou se você gosta de livro, ela é uma pergunta, se não inocente, ela é uma pergunta traiçoeira. Porque a gente não gosta porque a gente quer. A gente não gosta porque a gente foi ensinado a não gostar. E entender isso, até chegar no momento em que eu comecei a entender essa questão, foi o ponto de virada, assim, da minha vida. A partir do momento que eu entendo tudo isso, que eu acho que eu consigo me movimentar de uma outra maneira na vida, assim. Eu acho que eu sou uma outra pessoa porque eu entendi isso. Então é disso mesmo que eu parto, assim. Aí a partir daí deu vontade de fazer tudo, né? Porque primeiro que você vai descobrindo que o mundo, ele não se limita à sua rua, né? O Fernando Pessoa, que tem aquele poema lá o Alberto Caeiro, né? O Tejo é maior do que o rio que corre na minha aldeia, mas só que não é mais belo. Mas
Quando a gente descobre que existe o Tejo, que existe o Nilo, que existe o Eufrates, que existe o Rio Negro, que existe todos esses rios e que existe muitas profissões e que existe muitas coisas, você fica se sentindo no dever de conhecer, de explorar e de experimentar. Eu faço muitas coisas porque eu gosto de experimentar. Eu gosto de... Hoje eu quero ser escritor, mas amanhã eu quero ser editor. Amanhã eu quero ser a pessoa que cuida da biblioteca. No outro dia eu quero ser curador de eventos literários. Ah, não, no outro dia eu quero dar aula de literatura. Então, o que eu tiver vontade de fazer no dia, eu sou aquilo que eu tô com vontade de fazer. Você lembra quando foi essa primeira, vamos dizer, essa primeira experiência entre sair do Thales Leitor, ou já foi querer escrever alguma coisa? Você lembra mais ou menos assim, quando é que começou? Eu lembro de querer inventar história na minha cabeça. E era muito... Oral? Sim. Oral. Era tipo de estar andando na rua, porque eu sempre gostei muito de caminhar, né? Aí eu ficava andando pela Maraponga, aí eu olhava para uma determinada coisa e inventava uma história com aquilo que estava ali, que eu estava vendo. Ah, esse buraco aqui saiu uma conexão para o mundo fantástico, daqui vai sair uma carta. Então eu gostava de inventar essas coisas. Mas assim, a experiência de escrita, de parar para escrever, foi com a poesia. Né? Foi a vontade de escrever um poema, porque quando eu pegava os livros da escola e tinha os poemas, eu gostava. Aí eu gostava de música. Aí eu disse, eu quero fazer algo parecido. Eu lembro que eu, com 9 anos, 10 anos, eu já tentava fazer poemas. É bem daí, assim, dessa adolescência. Querer, e com a poesia, principalmente, assim. Apesar de sempre ter gostado de inventar histórias, mas... me entender como escritor foi me entender como poeta. Você acha que o gênero poesia ele tem um apelo político maior, por exemplo? É porque eu acho que a poesia ela é muito mais instantânea, né? Porque, tipo, se for parar pra pensar, o ditado popular é poesia: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma estrutura poética. Quando a sua mãe, você tá fazendo alguma coisa e ela olha pra você e diz: não, meu filho, não se preocupe não, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é um clique. Isso te atinge de imediato. Então a poesia ela tem um poder de concentração muito grande. Então acho que ela é mais política nesse sentido, porque ela é mais instantânea. Ela move, ela faz com que as coisas se movimentem. Né? Apesar de ter tido um período da literatura de achar que a arte pela arte, que a literatura só tem um fim em si mesmo, eu não acredito nisso. A literatura nunca teve um fim em si mesmo. A literatura sempre foi uma invenção da humanidade para conseguir mobilizar a própria humanidade. Né? Imagina só, todos os poemas populares que se juntaram para formar a Odisseia, todos os poemas populares que se juntaram para formar a Ilíada. O que é que aquele povo queria? Ele queria alguma coisa. E eles conseguiram, né? Então, assim, esse negócio de não, poesia só tem um fim em si mesmo. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma grande bobagem, assim, de quem acredita nisso. E o que é que você traz como editor, por exemplo, em relação a isso? Olha, editar... Eu trabalho com edição há 7 anos, né? A Substância nasceu quando eu estudava letras, e aí dois amigos meus, o Madger Pontes e o Natan, eles me convidaram para publicar um livro. E cada um ia lançar um livro e a gente ia acabar a nossa aventura por ali. Mas o que aconteceu? As pessoas ao nosso redor, elas solicitaram que a gente usasse o conhecimento que nós tínhamos de poesia e de literatura para fazer com que a gente ajudasse o livro dela nascer. Quando você pega o texto para ler,
E aí você começa a pensar, e você fica pensando como é que poderia ser a capa desse texto, o que esse texto quer dizer, com quem ele quer conversar, com quem que pode acessá-lo, quem vai ter esse interesse de acessá-lo. Então é um trabalho muito exaustivo e que requer muita atenção. Quando eu comecei com a Substância, talvez eu não tivesse essa maturidade, porque eu era muito novo. Talvez, na verdade, nenhum de nós três, nem eu, nem o Natan e nem o Madi, a gente tinha essa maturidade ainda de entender qual é a responsabilidade de um editor. Hoje, depois de 7 anos, que a gente tem um trabalho louvado pelas pessoas, né? A gente recebe muitas respostas positivas. É porque eu acho que a gente aprendeu a levar isso muito a sério mesmo, de lidar com o texto com a mesma seriedade que um médico lida com o corpo que está ali e ele precisa abrir aquele corpo e operar aquele corpo, né? Porque vai causar uma morte se ele não fizer direito. E eu acho que, de um certo modo, se a gente não fizer direito, vai causar uma morte também, né? Uma morte na expectativa, uma morte no gosto que aquela pessoa tem pelo aquele livro. Quando a gente termina o livro e o livro sai bem feito e a escritora pega aquele livro, o escritor pega aquele livro e a gente vê o encantamento, o maravilhamento da pessoa diante do livro dela, que foi ela que fez, né? É a melhor sensação do mundo. Ter a consciência da responsabilidade do que é ser editor leva um tempo. É diferente. A gente escuta, Thales, falar muito em crises do mercado editorial, especialmente coincidentemente nos últimos anos, 7 anos, vamos dizer, 2014, 2015 até hoje. E muita gente fala que editar livros no Brasil é uma atitude quase que temerária, né? Há um desencantamento. Você concorda com isso? Olha, eu sou da geração de 90, onde os índices de leitura eram baixíssimos, onde as pessoas não falavam de livros, onde o universo do livro estava concentrado na burguesia e era simplesmente pela burguesia. E hoje nós vivemos um dos melhores períodos da história da literatura no Brasil, apesar de, devido a condições políticas que serão passageiras, que eu tenho certeza que isso vai passar, né? Já diria o Chico Buarque, vai passar, esse cara vai sair, toda essa turma que está junto com ele vão ser jogado assim para a lata de lixo da história, como diz o Eduardo Bueno, vão ser mandados para a lata de lixo da história. Mas inclusive acho que se o que está acontecendo hoje tivesse acontecendo nos anos 90, seria muito pior. Porque os níveis de analfabetismo, os níveis de acesso aos bens culturais eram baixíssimos, né? Então eu acho que editar hoje é muito melhor do que editar nos anos 90. Porque a gente tem uma população muito mais preparada para ter o livro em suas mãos. Eu acho que o problema, no fim das contas, não é com publicar o livro. Eu acho que esse é um trabalho que sempre vai ser difícil, sempre foi difícil e vai ser difícil eternamente, né? Seja ou por perseguição da igreja, ou das igrejas e das religiões, seja por questões financeiras, por perseguição do Estado, né? Seja por inúmeros fatores. Sempre vai ser difícil fazer um livro. Mas o X da questão não é fazer o livro. O X da questão é formar o leitor e a leitora, né? Quando a gente entender que o gargalo não é a publicação, que o gargalo é a recepção, eu acho que o Brasil ele vai ter uma nova experiência com o mercado editorial. E isso também é culpa das editoras, porque nós temos editoras descompromissadas com o ambiente de leitura do país, né? São grandes editoras que lucraram muita grana nos governos anteriores com compras gigantescas de livros. Essas editoras não se preocuparam em nenhum momento de formar públicos leitores. Thales, mas isso é dever do Estado. Não, isso é dever de todos nós. Se a gente entende que
para que haja uma sociedade funcional, para que haja uma sociedade que reconheça os seus direitos e que haja politicamente no mundo, é preciso uma formação leitora, é preciso uma base leitora, e todo mundo é responsável por ela. Você, eu, qualquer profissão, não é só o professor. Então acho que falta isso na sociedade brasileira, falta esse sentido de responsabilidade com a formação leitora do nosso país. Você acha que as editoras hoje fizeram essa meia-culpa? Não fizeram. Não fizeram, e eu acho que as editoras ainda estão procurando vender livros. E é muito diferente você vender livro de que você fazer com que o poema ganhe uma vida, que o romance ganhe uma vida e que isso exista socialmente, né? Eu acho que o mais sintomático disso são os grandes períodos que nós temos no mercado editorial monotemáticos. No 2010 era livro de youtuber e de instagramer. Aí teve uma época que era autoajuda. E aí as editoras elas vão se voltando para esses temas de nichos e sem bibliodiversidade não tem formação leitora, porque você vai focar só naquilo ali e onde tem monocultura, a seca vem depois, né? É quase como um vício, né? E a gente não tem editoras que promovam formação leitora nas escolas, formação leitora com as escritoras e os escritores, né? Então acho que as editoras ainda não entenderam qual é realmente o papel delas. Aqui na Substância, Thales, contemporâneos, poesias, contos, a linha editorial mais ou menos vocês? Nós publicamos literatura brasileira contemporânea, tradução, ensaística, mas a gente tem uma atenção bem especial com escritores e escritoras cearenses, que a gente ama a literatura cearense, né? Somos todos três somos nós. São 3 pessoas do Ceará, cada um de uma cidade diferente. Daniel da Irauçuba, o Mádia da Pedra Branca e eu sou de Fortaleza. Então a gente adora o Ceará, a gente gosta muito de exaltar as coisas do Ceará. E também a poesia. Mas a poesia porque é a minha especialidade do Mádia, né? Então a gente é muito aficionado pela poesia, então a gente tem esse jeito de lidar melhor com ele. Mas a gente publica todos os gêneros, assim, de literatura contemporânea, ensaística e tradução. E como é que funciona a divisão entre vocês? As tarefas, atividades do dia, assim, da editora? Olha, se a gente fosse pensar mais ou menos assim, eu sou uma espécie de vendedor da Substância. Eu fico nessa parte de conversar com os escritores, pensar com eles como é que vai ser o contrato, o que cada um, o que a gente propõe, o que a gente necessita, e depois de levar esse livro para a sociedade, né? Divulgar, que também é uma espécie de venda. O Madi, ele é muito apaixonado pelo texto, né? Então ele faz todo o trabalho de revisão, de crítica, de edição, e o Daniel ele fica com a parte de designer. A gente tem esses papéis pré-estabelecidos, porém nós acabamos meio que cada um fazendo um pouco de cada, porque a gente gosta de acompanhar o livro em todas as etapas. A gente sempre fica assim, olha, talvez, Daniel, isso não fique tão legal, que tal você fazer assim? Ou, não, Madi, eu que vou editar esse livro aqui, porque eu tenho mais conhecimento sobre isso do que você. Ou, Madi, não, deixa que eu faça eu dou essa oficina. Então a gente acaba dividindo assim entre nós também as ações. A Substância não é só uma editora. A Substância é um agente de formação, é um agente de proposição da literatura cearense. Então a gente não pode simplesmente ser aquela empresa que vai lá, imprime o livro e coloca o livro no mundo. A gente tem que interferir, a gente tem que propor, a gente tem que pesquisar,
E essa foi a nossa ideia, né? Quando a gente conversou. Por isso que quando voltou, antigamente a gente usava Editora Substância, e depois a gente passou a usar só Substância, né? A gente mudou a nossa logo. Antigamente era o que nos move é a paixão pela literatura, a gente mudou para o que nos move é a paixão pelas palavras. Então tudo isso reflete a nossa nova visão de mundo para um século XX, para uma literatura no século XXI, né? Porque a literatura ela não é mais da literatura de quando eu tinha 10 anos. E a gente discute isso praticamente todos os dias. A gente fala muito sobre isso, sobre que literatura é essa, né? A gente conversa sobre os booktubers, a gente fala sobre os instagramers, os instapoets, a gente fala sobre os movimentos de Islã, a gente quer entender isso, a gente quer entender qual vai ser as repercussões disso na literatura, a gente quer dentro desse fenômeno entender o que há de melhor pra gente poder trazer pra gente, né, pra perto da gente. Então a gente tenta exercitar um pensamento amplificado, né? A gente tenta não se fechar numa visão limitada de literatura. Não sei se foi o Augusto Pontes ou foi uma outra pessoa que disse que em Fortaleza tem um poeta em cada esquina. Porque nós temos uma cidade que tem uma verve poética muito forte. A gente sempre teve uma cena literária de ponta, de extrema qualidade. O que nós nunca tivemos foi grana suficiente para fazer com que isso que existe pulsando orgânico tomasse uma dimensão mais amplificada. Eu acredito que se o Ceará quiser, nós podemos ser um dos grandes destaques, não só na literatura, mas na cultura brasileira. O Ceará tem tudo, né? Nosso cinema cada vez mais se desenvolve, nossa música, que sempre foi forte, cada vez mais ganha espaço, a pintura, o design. Fortaleza foi escolhida como a capital mundial do design também, já teve esse título. Então nós temos tudo aqui, né? Aquele ditado popular, temos a faca e o queijo na mão. Eu acredito que há um grande movimento que está ali, se gerando, mas, por enquanto, se não tivermos um investimento significativo, a gente vai ficar sempre naquela marolinha, assim, tipo uma prancha indo no mar ao sabor da onda. A gente ainda somos assim, ainda estamos assim, mas temos potência para ser muito mais. Só que para isso acontecer precisa de investimento, né? E acho que se o Ceará entender que para haver desenvolvimento precisa desenvolver a arte e a cultura cearense, eu acho que a gente vai alcançar patamares assim nunca antes alcançados. Thales, você é jovem, e eu digo isso porque eu também tenho 32 anos. Eu sou jovem, eu tenho 32 anos. Eu quero aproveitar isso. Eu tenho 32 anos, mas todo mundo diz que eu tenho 26, 27. A Amanda ali, me julgando. Que foi, Madi? Ele deu uma olhadinha de rabo de olho assim. E os planos? Tanta coisa pra fazer, fazendo tanta coisa e... Olha, é engraçado, né? Porque eu tenho 32 anos, mas quando eu sempre, até falo sempre com o Daniel, quando eu paro pra ver todas as coisas que eu já me meti, que eu já fiz muita coisa. Nossa, muita coisa. Se for parar pra dizer assim, eu fiz isso, é bastante coisa. Mas eu tenho uma cantora que eu adoro, que é a Gal Costa, que ela, há uns 5, 6 anos atrás, ela lançou uma música, ela tinha 70 anos quando ela lançou Estratosférica. Aí ela dizia uma coisa que eu achava muito ousada, que ela dizia: nada do que eu fiz está à altura do que há por fazer. Então quando eu escutei a Gal cantando isso, eu disse: se a Gal Costa, que está com 70 anos, está dizendo isso, quem sou eu que tenho apenas 30 anos para dizer que eu já fiz muita coisa, né? Então acho que o que eu fiz até agora ainda é quase nada diante de todas as coisas que eu pretendo ainda fazer, realizar, aprender. Eu acredito que
toda essa experiência com a Livro Livre Curió, que perpassa pela minha pesquisa sobre mediação de leitura, eu acredito que eu tenho muito a compartilhar sobre isso, né? Até porque o que eu penso sobre leitura, o que eu vi na prática, na realidade, às vezes é muito diferente das discussões ainda acadêmicas sobre o que é leitura, o que é mediação de leitura. As pessoas não entendem de verdade, assim, eu acho que porque não é por maldade, não é porque elas são burras ou nada, é porque a política pública ela é feita por uma classe social que sempre esteve imersa dentro de um privilégio. Então você tem, como professor da UFC, como gestor de uma biblioteca, como governador, pessoas que foram, na maioria das vezes, pessoas que sempre tiveram dinheiro, pessoas que sempre tiveram grana, pessoas que não fizeram, não estou dizendo que elas não fizeram esforço, mas fizeram bem menos esforço se for comparar com a galera que vem da periferia. E faz com que a visão delas seja muito comprometida quanto a muitos aspectos, né? Quanto à construção da própria política pública. E isso é uma inteligência que o governo precisa entender, que ele não tem só ele sozinho capacidade de pensar e fazer políticas públicas se ele nunca foi povo. Entende? Se ele nunca foi comunidade, se ele nunca foi periferia. Então, assim, ter nascido e ter vivido a vida inteira essa experiência de estar numa família que teve todos os nossos problemas econômicos, de ser de uma periferia, de não ter conseguido muitas vezes o básico do básico, né? De ter que me virar para que eu tivesse qualquer coisa na minha vida, isso me oferece uma outra perspectiva sobre o que é leitura, como é que funciona, o que é que a gente poderia fazer. E eu pretendo usar esse conhecimento nesse sentido de ajudar que existam outras bibliotecas, né? Conversar com as pessoas, conversar sobre literatura, conversar sobre poesia. Eu acho que ainda precisamos de mais pessoas falando sobre isso, né? Esse é um tema que a gente tem a gente é acostumado a ser o chato, né? E lá e vai o chato falar de literatura. Lá e vai falar de literatura clássica, uma coisa tão distante, que não tem nada a ver com as pessoas. Isso é uma bobagem, achar uma coisa assim, entendeu? A literatura é um conhecimento da experiência humana. O clássico e o contemporâneo, ou seja, o Dante, ou seja, a Carolina Maria de Jesus, essas duas pessoas que parecem que estão tão distantes, elas estão super próximas, porque elas, na verdade, elas são digamos assim, religiosos, no sentido de são sacerdotisas e sacerdotes da experiência humana. São pessoas que pararam para olhar para quem somos e, a partir desse olhar para quem somos, compartilhar conosco essa experiência. Porque assim, se você passa o dia todo trabalhando, cuidando dos filhos e tal, às vezes você não tem tempo de fazer essa reflexão. E o poeta, a escritora, a função dela é fazer essa reflexão, entendeu? A função dela é pensar sobre isso, é viver isso, é conversar sobre isso. E aí, quando a gente compartilha a experiência desse grande repositório que é a literatura, na verdade a gente está aprendendo como viver, né? Como amar, como sentir, como lidar com os medos, como lidar com as frustrações, como lidar com o futuro, como lidar com o tempo, como lidar com a morte. E aí são um monte de lições, são um monte de possibilidades de aprendizagem que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende em casa, mas a gente tem a literatura, que pode nos ajudar a aprender e a viver, e a ter empatia, e a ter esperança, e a ter fé, e a ter tesão, e a ter um monte de coisas. Via literatura. Então acho que falar sobre isso, eu não canso, assim, eu falo, pode me chamar de chato, lá é o chato, lá vem falar de literatura, lá vem citar o Kafka. Mas é isso, eu acho que eu acredito nisso. Que bom que eu acredito, né? Porque acho que a coisa mais difícil no mundo é ter uma coisa pra gente acreditar. Então tá respondido, você ainda vai chatear muita gente ainda pra frente aí. Thales.
Obrigado.